obrigado, porque eu sei que você está aqui nesse lugar. Sinta-se à vontade para ministrar a essa igreja nessa noite. Mas exaltado em nosso meio, ora na chama, glória ao Senhor Jesus. Todos nós temos uma grande missão. Eu já ouvi crentes, pessoas que estão na igreja dizer assim: nossa, mas Deus não tem nada para mim. Eu não sirvo para nada. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Eu já vi pessoas dizendo: o dia que o Senhor me der um talento, o dia que o Senhor me der um dom, aí sim eu vou fazer a obra dele. Nós nos equivocamos. Nós pensamos que apenas Deus quer usar os pastores. Deus quer usar apenas os ministros que estão aqui à frente. Mas Deus tem uma missão em comum para todos nós. É claro que existem ministérios, existem frentes de trabalhos que às vezes você não vai estar. Ele tem uma missão para cada um de nós. E essa missão para todos nós. Eu costumo chamar isso de desígnio. Muitas vezes no nosso trabalho nós somos designados a cuidar de um setor, né? De repente tem pessoas aqui que trabalham nesse mercado, em lojas, né? Você está designado a cuidar daquele setor. E você dá desígnio aos seus subordinados para realizar certas tarefas. Nós somos designados por Deus. Fala assim, igreja: eu sou designado por Deus. Amém? Nós participamos de um reino. Nós não estamos apenas fazendo um trabalho de uma denominação, né? Nós não estamos juntando gente somente para encher a igreja Assembleia de Deus, somente para encher a igreja luz do mundo. Nós estamos trabalhando para um reino. E o seu reino não é deste mundo. Independente das religiões, das placas, nós fazemos parte de algo maior, algo sobrenatural. Se você ouvir falar que o reino de Deus está ali, está lá ou acolá, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de você. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo de buscar a obra ou fazer a obra de Deus. O que nós temos que buscar, na verdade, não é... Às vezes a gente pensa assim: poxa, o reino de Deus é trabalho na obra, vou trabalhar na obra. Reino de Deus é muita oração, eu vou orar. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Quando diz busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo: busque o Espírito Santo em primeiro lugar. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Ele é o próprio reino de Deus dentro de nós. Não tem como nós ministrarmos sem o Espírito Santo, falarmos sem o Espírito Santo, pregar sem o Espírito Santo, cantar sem o Espírito Santo. Por isso a importância de buscar o Espírito Santo em primeiro lugar. Amém? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no 15 e o versículo 16. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com a palavra. Quem trouxe a palavra de Deus? Amém? Te exaltamos, grande eu sou, tu és exaltado nessa noite, não há ninguém maior aqui. Amado Espírito Santo, continue trabalhando na sua igreja. A palavra de Deus diz assim, igreja: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e des fruto,
e o vosso fruto permaneça. Nós já ouvimos falar muito assim: nossa, irmão, você precisa aceitar a Jesus. É o nosso termo. Aceita Jesus como seu Salvador, né? Falamos muito isso, nós falamos muito sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele é que nos escolheu. O privilégio é tão grande que nós não escolhemos servir a Jesus. Ele nos escolheu ter como servos. É muito mais impactante quando nós entendemos que nós somos de Deus porque Ele nos amou, Ele nos escolheu. E Ele diz assim: eu vos escolhi e vos designei, vos nomeei. Para que a igreja? Para que vá dizer: deis fruto. Isso não é para os pastores apenas, não é um chamado apenas para o ministério de louvor, não é um chamado apenas para os presbíteros. Aqui está para todos nós. Não fosse vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos ordenei, vos nomeei, vos dei uma missão. Para quê? Para que vades e deis frutos. Nós somos conhecidos pelos frutos. O muito falar não diz quem somos. A palavra de Deus diz que se o profeta chegar e fazer cair fogo do céu, e você vê que o fruto dele não diz nada com o que ele está falando, ele diz: pelos frutos conhecereis. O fato de ser um falso profeta não quer dizer que ele vai gaguejar na hora de trazer uma palavra. Ele pode trazer com excelência, mas os frutos vão dizer se ele é ou não de Deus. A palavra também de Deus diz que não pode colher de uma árvore boa um fruto mau, e nem de uma árvore má um fruto bom. E se você vê a árvore, ela ainda não tem fruto, na época certa que ela for dando fruto, você vai conhecer: essa árvore realmente condiz com o fruto. Pelos nossos frutos nós vamos ser conhecidos. Amém, igreja? Mas a palavra de Deus está nos dizendo que ela nos designou para a gente ir para onde? O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas temos aqui um comissionamento, um desígnio, que é dar frutos. Mas que frutos são esses? Maçã? É para a gente dar abacate? Nós precisamos entender quais são os frutos que nós precisamos. Existem muitos frutos que provam da nossa vida se nós somos em Deus ou não. Mas a palavra de Deus nos deixa reservar pelo menos 2 frutos que todo cristão, todo crente, nascido de novo, nova criatura, com poucos anos de igreja, com muitos anos de igreja, no mínimo esses 2 frutos nós precisamos ter. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ter pelo menos de cada 2 frutos. Vamos ver sobre quais frutos eu estou falando. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5:22. Nós vamos ler 22 e 23. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e des. Amém? E o vosso fruto permaneça. Às vezes nós pensamos que os primeiros frutos são multidões. Eu quero arrastar multidões para Cristo. Glória a Deus. Nós vamos arrastar em nome de Jesus. Nós vamos povoar o céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas primeiro nós precisamos dar os 2 frutos primeiros da palavra. Em Gálatas 5:23, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Amor, para que vades e deis fruto. Que fruto? Amor. Frutos do Espírito. Para que vades e deis frutos. Que fruto?
Mansidão, que fruto? Alegria. Que fruto? Paz. Que fruto? Longanimidade. Que fruto? Bondade. Mansidão, domínio próprio. Com a nossa personalidade carnal humana, nós jamais poderemos ser bom, amar, ser longânimo, ter alegria, domínio próprio. Mas esses frutos são frutos do Espírito. Que Espírito? Espírito de Deus. O grande Espírito de Deus. Espírito Santo. Se eu sou um cara muito bravo, peço para Deus, fruto do Espírito. Porque eu preciso dar frutos. Não que nós temos que ser perfeitos, porque perfeito somente Jesus, mas o amado Espírito Santo, aquele que caminha do nosso lado, ele vai nos moldando o nosso caráter. Sem ele não dá para ser manso. Sem ele não dá para ser bonzinho, não. Não tem ninguém bonzinho aqui. Mas o amado Espírito Santo, ele nos leva a receber os frutos que são dele. E o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um calorzinho. O Espírito Santo não é um arrepiozinho na coluna. O Espírito Santo é uma pessoa tão real quanto eu e você. Se você pudesse visualizar o Espírito Santo no mundo espiritual, você vai ver que ele não é um vento, ele não é uma fumaça, ele é a própria pessoa de Jesus. O mesmo rosto de Jesus é o rosto do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus que está conosco. Deus Pai Todo-Poderoso está nos céus. Jesus está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E o amado Espírito Santo está aqui. Deus do nosso lado. E ele não é uma força, ele é a pessoa bendita de Deus. A palavra de Deus diz que em nós habita o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus e Deus, o próprio Deus, vem e habita em nós através do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é a plenitude do Deus Todo-Poderoso. Quem anda com esse rapaz, com esse homem ilustríssimo, com certeza vai produzir os frutos do Espírito. Amém? Busque o Espírito Santo. Não tem como fazer nada sem ele. E eu procuro não fazer nada se eu não ter certeza que ele está aqui. E eu tenho certeza que ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro fruto que nós precisamos dar. Frutos do amado Espírito Santo. Amém, igreja? E nós vamos nos policiar. Se eu sou bravo, igual eu já disse, vamos pedir mansidão. Se eu sou impaciente, temperança, longânimo. E qual seria o segundo fruto, igreja? Estamos falando de desígnio, fruto. Qual seria o segundo fruto? A igreja? Alegria. Olha, alegria é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Glória a Deus. Mateus 28, 19. Eu acho que isso todo mundo sabe de cor. Mas vamos ler na palavra de Deus. Porque não podemos falar nada de nós, amém? Não dá para viver sem o Espírito Santo e falar sem ser da palavra. Amém, igreja? Tem um ditado que diz assim, que um texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Amém? E longe de mim isso. Eu quero o amado Espírito Santo do meu lado a cada dia. Vamos ler? Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vos chamei, vos designei para que vades ao ide. Ide por todo mundo. E deis fruto. Qual é o segundo fruto? Discípulo. Se eu não tenho um discípulo, está faltando fruto. E esses frutos são os frutos que Deus espera de nós. Quando Jesus veio à terra, Ele não veio implantar mais uma religião. Ele não veio colocar mais uma igreja. Naquela época existiam muitas religiões, muitas filosofias. E Jesus diz:
Eu vim para pregar o Evangelho do Reino de Deus. O Reino de Deus é o Espírito Santo. Amém? Discípulos, igreja. O que é fazer discípulo? É você reproduzir Jesus na vida de alguém. Às vezes nós sonhamos com igrejas cheias, lotadas de pessoas, né? Mas nós precisamos sonhar com igrejas cheias de discípulos de Jesus. Porque Jesus, ele nunca se importou com a multidão. Você vai num show desses cantores gospels, nossa, mas como tem gente. Jesus era assim também. Aonde ele passava, era tipo essas pessoas que enchiam o estádio. Enchiam o estádio. Mas ele focava nos discípulos. Ele não fez uma multidão de discípulos, ele fez 12 discípulos que se tornaram apóstolos. O discípulo é aquele que aprende a disciplina, aquele que aprende do seu mestre o que vai passar para outros. E ele diz para eles assim: olha, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem é criatura aqui? Eu sou criatura de Deus, filho agora. Né? Aí, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado, tudo que eu tenho ensinado. E estarei convosco todos os dias. Eu peço sempre para o querido Espírito Santo, meu amigo, meu querido, meu personal espiritual, que esteja comigo. E ele diz assim: se você fizer discípulos, se você começar a fazer discípulos, aí estarei convosco todos os dias. Porque muitas vezes nós nos encontramos longe de Deus? Porque não estamos fazendo discípulos. Ele diz: fazei discípulos, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? 2 frutos do Espírito, no mínimo. Os frutos do Espírito, fazer discípulos. Amém? A premissa dos frutos são esses. Frutos do Espírito, fazer discípulos. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos 11, do 12 a 14. Não há ninguém igual a ti, tremendo, exaltado, Espírito de verdade, tu és maravilhoso neste lugar. Não há outro igual a ti, não há ninguém igual ao meu Deus. Cantem os céus, a terra, o mar, cantem as aves, cantem, cantem, cantem ao amado da minha alma. Quão grandes são os teus feitos, quão grandes são, maravilhosos os teus caminhos. Não há outro igual, não há, não há, não há, não há, não há. Tu és tremendo, exaltado nas alturas, os céus proclamam tua glória. Oh, como és tremendo, Deus, deixa este lugar. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ele está aqui nesta noite. A palavra de Deus diz: e ele viu de longe. Nesse texto a gente consegue tirar aí 4 características de Jesus quando ele vem até nós. Se você está longe, pensando que ele não está te vendo, ou não engane a si mesmo, ele quer frutos, frutos, frutos.
A palavra de Deus diz que Jesus, ele olha de longe. De longe. E ele vê. O que ele vê, igreja? O que ele vê, igreja? Eu. Ele não vê figueira. Ele não vê o árvore. Ele vê a mim, vê você. Às vezes nós estamos tão distantes do projeto de Deus, mas tão distante da vontade de Deus, que achamos que Ele não está nos vendo. A palavra de Deus diz que o Senhor não está com os ouvidos agravados para que Ele não possa nos ouvir, e nem com suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades nos fazem separação de Deus, e o nosso pecado cobre o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Mesmo assim Ele está te vendo. Mesmo assim Ele está te vendo. Aí a palavra de Deus diz que Jesus viu aquela figueira. Ele viu ela de longe. Aí ele pensou no coração dele assim, e até expressou: vou lá, vou ver se acaso tem algum fruto. Porque ele estava com fome. Fome de frutos. Fome de bondade, benignidade, amor, mansidão, paz, alegria, domínio próprio. Mas ele não encontra frutos. Ele encontra folhas. Folhas. O que significa as folhas, igreja? Muitas vezes nós estamos cheios de santidade externa, cheios de santidade aparente. Oh glória, sapato de fogo. Mas são folhas. Às vezes nós precisamos de buscar gerar figos, frutos, discípulos. As folhas podem impressionar as pessoas, as folhas podem impressionar a multidão, mas não impressionam o mestre. Ele não gostou de achar folhas. Ele não encontrou frutos, senão folhas. A palavra de Deus diz assim: ele emitiu um decreto de morte. Ele disse para a figueira: nunca mais coma alguém frutos de ti. E que palavra tremenda, que palavra assombrosa. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Isso nos leva a refletir, igreja, o que nós temos feito nesses dias. Qual tem sido a nossa vocação, qual tem sido os nossos frutos perante o Senhor. Nós temos feito discípulos, nós temos alcançado a misericórdia e temos amizade com o Espírito Santo. Mas essa não é uma palavra dura de decreto de morte para você, igreja. É muito fácil eu chegar e falar: Deus vai te matar porque você não deu discípulos, Deus vai te matar porque você não deu frutos. Mas não é isso que eu vim fazer aqui. Ainda tem uma solução para o problema. Jesus deu a solução. Se você ainda não tem frutos, se você não tem discípulos, ainda é tempo, corra, ainda é tempo. Ora, chara, canta lá, xaramana, xereca, prazer. Lucas 13. Igreja, o Senhor Jesus nos deu uma segunda chance. Uma segunda chance. Lucas 13. Vamos ler do 6 ao 9. Espírito Santo, continue falando no coração desta igreja. Precisamos de você nessa noite, desesperadamente. Mais e mais e mais precisamos de ti, oh amado da minha alma.
Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tendo uma figueira plantada na vinha, sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Podes cortar. Para que está essa ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, dê uma chance à tua igreja, dê uma chance, oh Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, eu ponho adubo, e se vier dar fruto, bem, se não, lança, corta, lança no fogo. Nós temos tido a misericórdia da graça de Deus. Em um trecho, ele dá um decreto de morte. No outro, ele ainda dá uma chance. Ainda que você esteja condenado à morte por não ser frutífero, ele abre a oportunidade de você sair do corredor da morte. Se você atender ao Mestre, não tem morte espiritual. O Senhor chegou para ver se tinha frutos. E ele disse: já tem 3 anos consecutivos que eu venho aqui e não encontro frutos nessa figueira. Corta isso e lança fora. Está somente usando a terra inutilmente. Será que nós temos usado a terra do Senhor inutilmente? Mas aí não, aí vem aquela pessoa que cultiva, que estamos cultivando. Ele diz: deixa mais esse ano, e eu vou cultivar, eu vou escavar as raízes, eu vou colocar adubo, dá mais uma chance. Aí se ela não ficar, corta e lança fora. Em João 15, a palavra de Deus diz assim: toda varelinha não dá fruto, é cortada e lançada fora. Mas pegue a chance que o Senhor nos deu. Mas o que é esse adubo, igreja? É muito fácil eu falar assim: nossa, o Espírito Santo vai adubar, o amado Senhor Jesus vai adubar as nossas raízes, Ele vai nos fortalecer porque precisamos de adubo. Mas que adubo é esse? Vamos aprender rapidinho o que é isso. Oh Deus, Todo-Poderoso, Tu és grande. O dono dessa vinha, igreja, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele veio para ver como nós estamos. Pode ser que você não tenha a ideia, você não tenha noção da atmosfera espiritual aqui nesse lugar. Mas o grande Deus está aqui. Aquele que você imagina sentado no alto e sublime trono, Ele desceu a esta igreja esta noite. Ele está aqui. Ele está aqui. O dono da vinha está aqui. Aí Jesus, o nosso intercessor, Ele diz: Pai, eu morri na cruz por todos eles. Dê mais uma chance. Dê mais uma chance. Somente este ano. A palavra de Deus diz que aí o Espírito Santo, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, Ele não veio em forma de pomba, Ele não veio em forma de pássaro, Ele é o próprio Deus conosco. Amém? Glória a Deus. E esse amado Espírito Santo nos fortalece. A escavação, igreja, o que seria escavar? Profundidade na palavra de Deus. O nosso escavar, firmar nossas raízes. Nossas raízes tem que estar firmada na palavra de Deus. Pode que você de repente encontre uma ideologia bonita, métodos fascinantes. Se estiverem fora do alicerce da palavra de Deus,
cai fora. Cai fora. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Como que eu vou alicerçar minha raiz na palavra? Existem 5 níveis. Eu sempre ministro sobre isso quando eu vou falar da palavra, porque são as bases para a caminhada. 5 níveis. No mínimo, nós precisamos caminhar na palavra de Deus. O primeiro nível é leitura da palavra. Segundo, meditação da palavra. Terceiro, estudo da palavra. O quarto, memorização. E o quinto é a prática da palavra de Deus. Não tem como eu praticar a palavra de Deus se eu não leio. Não tem como eu praticar a palavra de Deus se eu não medito nela. Não tem como eu praticar a palavra de Deus se eu não tenho ela na minha cabeça. E não tem como eu praticar a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Leitura, meditação, estudo, memorização e prática da palavra de Deus. Isso é escavar os alicerces, pôr a nossa raiz firme. Se nós não lemos a palavra de Deus, a nossa raiz é muito fraca. Muito fraca. Analise no seu coração quanto tempo hoje você teve com a palavra de Deus. Só no seu coração. Você ama a palavra de Deus? Quanto tempo você ficou cavando, alicerçando as suas raízes hoje? Responda somente para você. Amém? O adubo, igreja, é a oração. A oração, ela é o adubo para nossas raízes. A oração também tem 5 níveis: orar, clamar, suplicar, interceder e batalha espiritual. Nós precisamos de nos ajustar nos níveis da palavra e nos níveis da oração, para que nós possamos dar frutos e os nossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto você pedir ao meu Pai em meu nome, Ele te concede. Quem sabe nós não temos tudo ainda. Falta discípulos, falta frutos do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no seu coração. Creio que essa palavra veio dele para você, e que isso não volte vazia. Feche seus olhos e vou orar para você só um pouquinho. Querido amado Espírito Santo, essa palavra foi tua. Essa palavra é para você. A glória é tua. Faça com que essa igreja, as pessoas que estão, sejam terras férteis para receber a tua palavra. Que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Te exaltamos. Em nome de Jesus. Glória a teu nome. Obrigado.